quero dar início ao culto dessa noite lendo o Salmo 117. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Diz assim: louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. O salmista que convida todos os gentios, todos os povos, para que os judeus não achassem que isso era uma exclusividade deles. Ele diz: louvai ao Senhor vós todos os gentios, todos os povos, para que não ficasse subentendido que era apenas o povo de Israel, o povo judeu, que estava sendo convocado e chamado ao louvor. Ele diz: todos os povos. E ele vai dizer por quê? Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. A misericórdia do Senhor estende a todos, não há ninguém que fica fora do alcance dessa misericórdia, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Temos muitas razões para adorar o Senhor, não é verdade, irmãos? Para louvar ao Senhor. Te damos graças, ó Deus, pela tua bondade, te damos graças pela tua fidelidade, te damos graças pelo privilégio de fazer parte desse povo que está sendo convocado para o louvor do teu santo nome. Ó Deus querido, que o Senhor nos dê um coração que possa te adorar como o Senhor requer de cada um de nós, em espírito e em verdade. Pedimos, ó Deus, que nos purifiques as mentes, os corações, os lábios, para que do nosso interior possa fluir um perfeito louvor, que chegue à tua presença, ó Deus, e que agrade aos teus olhos. Ó Deus, que o Senhor se faça presente entre nós, para receber a adoração e o louvor que a ti nós somos devedores, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
gente estivesse continuando a orar pela família, parte dos familiares da Rose, lá no Brasil. Os irmãos tomaram conhecimento na quarta-feira que nós conclamamos a igreja para estar orando pelos familiares. A tia da Rose faleceu lá em Valadares na segunda-feira, não é isso, Rose? No domingo? Na segunda-feira passada. E parentes vindo de São Paulo tiveram um acidente e dois deles vieram a falecer, 3 morreram no acidente. E queria que a gente continuasse orando para que o Espírito Santo de Deus estivesse consolando o coração deles. Estivemos lá ontem em Cape Coral, aliás em Fort Myers mesmo, Fort Myers, visitando a Rose, que estava ali, a irmã dela, né? E orando com eles, mas pedimos que os irmãos continuem orando em favor da família lá no Brasil, que com certeza sofre essa grande perda. Também de lembrar de orar pela Jeane, a filha da dona Gina. Essa semana constatou aí com a enfermidade, com a hemorragia, foi para o hospital e agora está em casa, mas precisa de um acompanhamento médico. Eu queria que estivesse intercedendo também em favor dela, né? Vou pedir a Janira que viesse aqui, fizesse essa oração. E se houver alguém entre nós que está enfermo e quer receber a oração da igreja, que venha aqui à frente, ou alguém que está no Brasil, que você sabe que está lá precisando de oração, quiser mencionar agora, esteja mencionando, a gente vai estar orando por essas pessoas. Lembra de orar também pela Fátima, pela Ângela, que está buscando um trabalho aí, já 2 semanas estão aqui, né? A Tereza, quando eu estou com a Fátima, eu chamo ela de Tereza, quando eu estou com a Tereza, é de Fátima. Então a Tereza e a Ângela já estão 2 semanas aqui, nós estamos precisando de trabalho. Então os irmãos, por favor, nos auxiliem nisso aí, né? Orando por trabalho para eles aí. Sim. Lucineide é amiga do Daniel, que está no Brasil, aqui, né? Está enferma também, precisa da nossa oração. Pai, nós queremos te dar graça pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te dar graças, Deus, porque o Senhor é o único a quem nós podemos recorrer e esperar, ó Deus, o socorro do Senhor. Sim, meu Deus. Obrigada porque nós olhamos para o alto e vimos o socorro do Senhor, porque tu és somente o nosso Deus, o nosso provedor e aquele que sustenta as nossas mãos, as nossas necessidades. Por isso, ó Pai, nós queremos, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor a vida da Giane, a vida da Luzineide. Ó Pai, que o Senhor esteja nesse momento, Pai, com a tua graça, a tua misericórdia, amém, recuperando a saúde delas, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que tu esteja colocando em seu caminho médicos, ó Deus, que sejam orientados pelo Senhor, para que ali, ó Deus, seja aplicado o medicamento que é indicado pelo Senhor também. Que a tua bondade e a tua misericórdia, Deus, estejam seguindo essas 2 irmãs. O Pai querido, nós queremos também te pedir que o Senhor esteja consolando o coração dos familiares da Rose lá no Brasil. O Pai, o Senhor que é o Pai de toda a consolação, é o Senhor que conhece a dor, Deus, pela perda do seu filho também, que o Senhor entregou para morrer no nosso lugar. Ó Deus, o Senhor é o consolador. Por isso nós clamamos ao Senhor que esteja nesse momento, Pai, enviando o teu Santo Espírito Consolador, amém, para alcançar aqueles corações tristes e abatidos, amém, Pai. Também, ó Deus, nós entregamos a vida da Ângela, da Tereza nas tuas mãos. Ó Deus, que tu esteja providenciando, Deus, trabalho, Deus, para elas, ó Pai, porque elas precisam se manter aqui. Nós clamamos pela misericórdia do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu estava nesses 2 dias hospedado na casa de um missionário, um casal de missionários que faz um trabalho muito bonito em vários países da África, mesmo da Ásia, e agora vão começar no Oriente Médio. E hoje pela manhã eu estava lá ainda em Cape Coral e a Jandira e eu estávamos nos preparando bem lentamente, porque eles ainda estavam deitados, dormindo, e a gente preparou tudo bem devagarzinho para sair antes deles se acordar, porque a gente sabia que se eles
Ela visse a gente saindo, que com certeza ia segurar a gente mais um tempo, né? E a gente preparando, assim que a gente terminar, a gente tranca a porta e sai. Mas aí, quando a gente estava quase terminando, eles chegaram na sala. Aí pronto, aí não tem jeito, né? Teve que preparar aquele café e tal. Aí sentamos à mesa para conversar. E a última palavra desse missionário para mim foi a seguinte: Patente, sabe o que me tem motivado muito na minha fé e na minha caminhada com o Senhor? Eu disse: não. Eles são as minhas viagens missionárias. Eu passo de 12 meses eu passo 3 meses aqui, 9 meses eu passo no campo missionário, e especialmente na África, nos países mais pobres da África. Agora mesmo estou retornando de lá e estava dando um curso de preparação para formadores, para professores, e o pastor chegou assim de uma congregação e disse: pastor, eu queria te apresentar esse jovem aqui, um jovem, bem jovenzinho. Esse jovem aqui que veio participar do curso, acho que é a primeira vez que ele veio. E ele disse: que bom que você veio, bem-vindo. Não é qual é o seu nome? Ele disse: fulano de tal. Ele disse: pois é, que bom. E você é de onde? Ele disse: eu sou da aldeia tal, lugar tal. E ele disse: e como você veio aqui? Onde é muito longe? Não, cerca de 15, 20 quilômetros daqui e tal. Ele disse: e você veio de bicicleta? Ele disse: não, pastor, a pé mesmo, todo dia. Ele disse: Patente, as estradinhas ruins, andava 15 a 20 quilômetros para fazer parte de um curso de preparação de obreiros para ensinar crianças na escola dominical. Ele disse: Patente, o pastor, quando eu vou lá, ele não admite que eu não pregue, eu tenho que pregar. E eu estou lá no hotel, e quando chega por volta de 9 horas, ele chega lá para me buscar. E eu vou. Quando chego lá, está quase na hora de eu pregar, eu prego. E eu fui descobrir que o culto, na verdade, começava às 8 horas e terminava às 3 horas da tarde. Mais de cerca de quase 3.000 pessoas. Nenhuma criança sai, nenhum adulto sai para ir, todo mundo. Uma alegria com que eles louvam ao Senhor, que é um negócio de deixar qualquer um assim perguntando, aqui nós do Ocidente, se a gente é crente mesmo. E eles voltam para casa sem saber se vão ter alguma coisa para comer. Irmãos, eu fiquei pensando: Senhor, acho que ele falou assim: Patente, eu queria muito que você fosse comigo na próxima viagem missionária. E eu estou considerando essa possibilidade de passar uns dias no campo missionário com ele, talvez o ano que vem. Quero que os irmãos orem por nós nesse sentido, né? Mas é uma palavra que ele me disse que me tocou quando ele compartilhou isso comigo hoje, né? Meu jovem, Pastor Patente trocou o nome da irmã Teresa pela irmã Fátima e trocou o nome, a minha condição de ancião por jovem. Irmãos, gostaria de compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, bem pouquinho. Estava pensando aqui no livro de 2 Crônicas. Tem um rei muito ruim no capítulo 29 de 2 Crônicas. Fala que ele começou a reinar com a idade de 20 anos, quando ele começou a reinar, e ele reinou 16 anos. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Logo a seguir vem um outro rei, Ezequias. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar. Ele começa purificando o templo. No capítulo 30, ele reestabelece a celebração da Páscoa. E quando chega aqui no capítulo 31, a gente encontra, do versículo 2 em diante, a reorganização do serviço do templo.
2 Crônicas 31, 2. Você pode ficar de pé para a gente ler a palavra do Senhor? Diz a palavra do Senhor que Ezequias designou os sacerdotes e os levitas por turnos, cada um de acordo com os seus deveres, para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão, ministrarem, darem graças e cantarem louvores junto às portas da habitação do Senhor. O rei contribuía com os seus bens pessoais para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Irmãos, existem pessoas que dizem que não vão trazer dinheiro para pastor. Se fosse só para o pastor, a gente encontra aqui base bíblica, era trazido melhor quando o povo vinha adorar. O que nós trazemos não é para o pastor, nós trazemos como um ato de adoração ao Senhor, porque o trabalho do Senhor precisa ser mantido e nós, os crentes, temos essa responsabilidade. Os membros dessa igreja têm essa responsabilidade. Os que visitam, certamente que não. Se querem fazer uma doação ou se querem inclusive trazer o dízimo, que afinal de contas é um ato de adoração, quando nós subimos para adorar também contribuímos, que faz parte do culto. Então todos agora terão a oportunidade de fazê-lo. Antes, porém, gostaria de consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, é motivo de grande alegria subir à tua casa para te adorar. Mas, Deus, eu quero louvar o teu nome, porque eu posso trazer de volta parte daquilo que o Senhor tem me dado. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor. Senhor, eu quero te louvar, porque o Senhor tem me dado condição de contribuir. Muito obrigado, Senhor, porque alguns não têm tido esta oportunidade. Outros são relapsos, não confiam no Senhor e não trazem, porque não querem mostrar ao Senhor obediência e gratidão. Senhor, nós estamos trazendo nesta noite e consagramos a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas, pedindo ao Senhor que receba e que dê sabedoria àqueles que vão administrar, para que o façam com fidelidade, em o nome de Jesus. Amém. Por
Sentar. Um palestrante, certa feita, foi abordado por um dos ouvintes quando ele falava sobre educação de filhos. E uma mulher com seu filho ainda bebê perguntou, ou uma mulher grávida perguntou se quando é que ela devia começar a falar sobre educação de filhos. Quando eles deviam falar disso, você já está atrasado. Você tem que procurar saber antes, para poder, quando chegar, saber o que fazer. Bom, essa mensagem de hoje é para mim e para você, para todos nós, para aqueles que nos acompanham via internet. Mas eu creio que ela poderá ser mais útil ainda para aqueles que ainda não se casaram. Mas eu peço que todos acompanhem com bastante atenção a mensagem desta noite. Eu creio que Deus tem algo muito especial para falar ao nosso coração. Portanto, não se distraia durante a pregação. Os irmãos sabem que eu não tenho por hábito pregar um sermão muito extenso, muito embora eu sempre procuro me colocar diante nas mãos do Senhor, para Ele dar a direção que Ele quer. Domingo passado, por exemplo, eu estava com uma pregação há uma semana preparada para vir para cá, e no final da semana eu entendi que Deus estava dando um redirecionamento. Então tive que deixar a pregação preparada e preparar outra mensagem para pregar. Então eu sempre procuro dizer: Senhor, eu quero estar atento à Tua voz. Por isso eu gostaria que os irmãos abrissem comigo as suas Bíblias. E hoje a gente vai caminhar bastante com a Bíblia. Os irmãos, portanto, deixem as suas Bíblias abertas e vai caminhar bastante com elas. 1 Reis, capítulo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Em 31 anos de ministério, março, abril, maio, junho, julho, março, abril, maio, 31 anos e 3 meses de ministério, já de pastor ordenado. Não falo nem de seminarista, de pastor ordenado. Eu nunca preguei nesse texto, mas senti nessa semana assim, a direção de Deus para pregar nesse texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versos 1 a 4. Mesmo sentados como estão os irmãos, queria orar. Senhor, eu declaro humildemente que eu preciso da graça e da unção do Senhor para ministrar essa palavra nesta noite. Que o Teu doce Espírito nos auxilie, ó Deus, na ministração da Tua palavra,
a mim e aos meus irmãos, para que juntos possamos entender, assimilar e viver aquilo que aqui iremos ouvir hoje. Como cantamos agora há pouco, fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versos 1 a 4. A velhice de Davi. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel, uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, amém, queridos? Quando a gente, eu creio que o pastor Davi e nós fomos contemporâneos no seminário de Recife há 77 anos atrás, não é isso tudo não, né? Poxa, meu jovem, eu fui te chamar de meu jovem agora, eu já estraguei tudo, né? Nós somos contemporâneos há 35 anos atrás, é isso? 35, mais ou menos. Não era nascido, tá certo. 35 anos atrás nós fomos contemporâneos no seminário presbiteriano do Norte em Recife. E quando você faz entre as matérias, nós éramos alunos internos, mas normalmente os seminários, todos os bons seminários pelo menos, têm uma matéria no seu currículo que ela procura ensinar o pastor ou estudante ou pretendente ao pastorado a como reagir em certas circunstâncias. E a gente tem que visitar asilos, visitar orfanatos, visitar presídios, visitar hospícios e todos esses lugares. E uma das razões é para ver como você se comporta diante dessas situações. Portanto, mesmo antes de me formar, eu já tinha visitado asilos. Você já visitou um asilo? Ou uma casa de repouso para velhos, idosos? Quando você vai a um asilo ou a uma chamada casa de repouso, o que você vai encontrar ali? Geralmente, você encontra um grupo de velhinhos e de velhinhas simpáticos, às vezes doentes e carentes de afeto, de carinho e de amor. Grande parte deles, pelo menos. Muitos deles foram colocados ali pelos seus próprios cônjuges. E muitos deles foram colocados ali pelos seus próprios filhos. Quando eu vejo uma cena assim, eu não deixo de pensar no que aconteceu com Davi no final da sua vida, que mesmo tendo tido ele só de esposas legítimas, pelo menos 8 esposas legítimas, e mais de 2 dezenas de filhos, mas ele acabou os seus dias nos braços de uma donzela que foi contratada para aquecê-lo, que foi contratada para cuidar dele na sua velhice. Talvez por não ter encontrado disposição das próprias esposas, dos próprios filhos ou de alguém da família para cuidar dele. Quando eu leio esse texto que acabei de ler, me vem à mente as seguintes perguntas. Primeiro, por que, tendo ele tantas mulheres, ou tantas esposas, ele teve
teve que se contratar uma jovem para cuidar dele na fase final da sua vida. Segunda, onde estavam suas esposas que não estavam ao seu lado quando ele mais precisava delas? E terceira, por que elas, nem os filhos, não estavam ao seu lado? A Bíblia não entra em detalhes, não entra em minúcias, ou nas minúcias dessas perguntas, mas nos deixa algumas pistas, nos deixa algumas evidências que podem servir de respostas. E é sobre isso que eu quero lhes falar nesta noite. O que fazer para não passar os seus últimos dias, a sua velhice, sozinho e abandonado? Em primeiro lugar, por isso que eu falei que às vezes a mensagem de hoje vai começar com os não casados. Não case com motivações erradas. Não case com motivações erradas. Irmãos, eu não quero fazer afirmações que a Bíblia não faz, contudo, há fortes indícios históricos e bíblicos de que Davi casou várias vezes por motivações erradas, o que o levou a chegar ao fim da sua vida sem uma companheira ao seu lado, apesar de ter se casado pelo menos com 8 esposas, além de várias concubinas, das quais quero destacar pelo menos 4 dessas esposas, que são as mais conhecidas, as mais famosas, as mais badaladas no pedaço aí de Davi. Primeiro, Mical. Mical era filha de Saul, rei de Israel. Com intenções impuras no coração, o rei Saul ofereceu a sua filha Merabe para se casar com Davi. Mas Davi não aceitou a proposta por não se julgar digno de ser genro do rei. Algum tempo depois, Saul ficou sabendo que Mical, sua filha mais nova, amava a Davi, o que o levou a investir de novo contra Davi, oferecendo sua filha mais nova em casamento. Olha o que diz a palavra de Deus a este respeito. 1 Samuel, capítulo 18, diz assim, 1 Samuel 18, 17 a 21. Hoje nós vamos, como diz um pastor, que o barulho que ele mais gosta, esse barulho de Bíblia sendo folheada, passando para lá e para cá. Parece que essas coisas estão acabando hoje, mesmo por causa do iPad, do Facebook, do telefone, não é? Só faz assim, tal, se encontra o texto, né? Mas vamos lá. 1 Samuel, capítulo 18, verso 17 a 21. Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filho de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram-no a Saul, e isso lhe agradou. Disse Saul: eu lhe a darei, para que ela lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Nesse texto está explícito que a intenção de Saul era de matar Davi pelas mãos dos filisteus, porque Davi havia caído na graça do povo. Agora vejam a reação de Davi ao ficar sabendo que o rei Saul continuava com a intenção de tê-lo como genro. 1 Samuel capítulo 18, verso 22 e a 26. Ordenou Saul a seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei.
O servo de Saul falava estas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição? O servo de Saul lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Verso 26. Tendo o servo de Saul referido essas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei, antes de vencido o prazo. Dispôs-se Davi e partiu com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Notem os irmãos que Davi não se agradou, em primeiro lugar, da possibilidade de ter Mical, a filha que o amava, a filha de Saul que o amava. Em primeiro lugar, ele não se agrada da possibilidade de ter Mical como sua esposa, e sim da possibilidade de vir a ser o genro do rei. Mudança de status radical, de um simples pastor de ovelhas a genro do rei Saul, o rei de Israel. Irmãos, pode até ser muito bom ser genro ou nora de um homem influente, rico e importante na sociedade, mas essa não deve ser a motivação que deve levar uma pessoa a se unir a outra pelos laços do matrimônio. Ou seja, qual for outra motivação que não seja a disposição de Deus de unir o casal, porque dificilmente esse casamento irá prevalecer até o fim. Motivações secundárias para o casamento não garantem continuidade da vida a dois. Segunda, a Abigail, ex-esposa de Nabal. Abigail foi a mulher que impediu Davi de matar seu marido. Davi estava muito furioso com o tratamento que recebeu de Nabal, embora tivesse sido Nabal beneficiado com os favores de Davi. Ao ficar sabendo que Davi vinha ao encontro do seu marido com essa intenção de matá-lo, Abigail se antecipou a ele e o convenceu a não fazer o que ele pretendia fazer. Parece que a meiguice de Abigail na maneira de falar e a sabedoria na forma de agir não só abrandou a ira de Davi, como também o deixou um tanto apaixonado por ela. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 25, verso 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite-me falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste, porque Davi havia enviado uns moços para pedir alguma coisa para os soldados deles. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te com tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, este a arrojará como se a tirasse da cavidade de uma funda. Mais na frente, e ela continua aplacando o coração de Davi. Mais na frente, diz assim lá no verso já 35: então Davi recebeu da mão de Abigail o que essa lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. 10 dias depois desse episódio, o esposo de Abigail morre, que era Nabal. E ao ficar sabendo que Nabal havia morrido, o que faz Davi? Ele a toma para ser sua esposa,
Olha aí o verso 39 e 40 do mesmo capítulo 25. Pela manhã, ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. É muito bom ter ao seu lado alguém que seja meigo ou meiga, carinhoso ou carinhosa, que no falar, que seja sábio no agir. Mas essas virtudes não são suficientes para manter um casamento até o fim, especialmente com tão pouco tempo de relacionamento e convivência. Irmãos, 10 dias. Foi um conhecimento de 10 dias atrás, e ele fica apaixonado pela forma de falar daquela mulher, pela forma de agir. O marido morre, ela nem curte a sua viuvez, e ele já lá e diz: olha, eu quero casar com você, seja minha esposa. E parece que ela também se agrada de Davi, que parecia ser bonito, parecia, na Bíblia diz que ele era bonitão, assim, parecido comigo, assim, e tal, e ela fica logo apaixonada por ele. Mas isso não é garantia de que o casamento vai durar. Terceira esposa, Batseba. Muitos se enganam e acham que Batseba é a mulher de Davi. Bom, era a esposa, mas na verdade não foi a mulher que conquistou o coração dele assim totalmente. Por causa do seu adultério com Batseba, ela se tornou a esposa mais conhecida de Davi. Com ela ele teve 4 filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Conforme é do conhecimento dos irmãos, a relação de Davi com Batseba foi uma das mais conturbadas de toda a sua vida, desde os primeiros momentos em que ele a viu. O que o levou a tomar Batseba como esposa foram 2 fatores. Primeiro, uma atração puramente sexual. Segundo Samuel, capítulo 11, versos 1 a 4, os irmãos conhecem o texto. Diz que Davi estava na sua casa, e no verso 2 diz assim: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. E Davi manda perguntar quem era, porque não sabia quem era a mulher do seu próprio comandante. E no verso 4 diz assim que Davi enviou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Estava lendo algum comentário sobre essa questão de Batseba, e o comentarista diz que os registros históricos dizem que esta mulher era uma das mulheres mais bonitas de toda aquela região, e uma das mulheres mais sedutoras que tinha. É muito bom ter ao seu lado alguém que seja assim. Não é? Agora, segunda razão que levou Davi a tomar Batseba como esposa, para compensar o papelão que ele fez tirando a vida do seu próprio marido. O que faz? Ao adulterar-se com Batseba, Davi encontra uma forma de levar o marido dela à morte, e encontra, e Batseba agora fica viúva. Qual é a primeira coisa que ele faz? Especialmente porque Batseba havia dito que estava grávida. Ele procura ocultar o seu pecado casando-se com ela. Eu não creio num casamento em que não há atração sexual pelos pretendentes ao casamento. É por isso que eu digo sempre para os jovens e noivos: vocês são como fósforo e gasolina. A qualquer momento pode pegar fogo. Não acha que vocês vão aguentar, que não aguenta. Portanto, eu não creio num casamento em que não há atração sexual pelos pretendentes ao casamento, mas também não creio num casamento que tem como ingrediente principal a atração física e sexual. Um casamento que tem esse ponto como ponto principal
dificilmente irá suportar as adversidades que surgem ao longo da jornada da vida a dois, porque depois de um tempo é inevitável o pé de galinha, o papado. Essa semana eu fiquei horrorizado com uma foto que eu tirei ontem lá na minha pescaria. A irmã, a esposa do missionário, tirou uma foto muito pertinho de mim, deu com a Jandira assim no barco, abraçado com ela assim, e depois eu fiquei horrorizado do tamanho desse papo, porque eu falei, tire isso, minha, já coloquei no Facebook. Agora, essa semana a Jandira pediu a Elisa para separar umas fotos, não sei por que razão, mas umas fotos nossas, ou da família. E sentou a Elisa e a Sara na minha cama lá e começou a selecionar as fotos. Sabe que esse negócio de fotos a gente não resiste. Fui lá e pulei para a cama também e fomos olhar. E eu fui olhar quem? Fui me olhar e olhar a Jandira, né? Gente, mas que esse casalzinho bonito demais. Gente, é o casal mais bonito que eu já tinha visto até então. Magrinho, irmãos, era magrinho. Uma tupete. Irmãos, você precisa de ver o tamanho do tupete. Irmãos. Eu não sei por que eu não fui parar em Hollywood de tanta beleza e simpatia. Irmãos, o tempo passa, vem as rugas, vem a barriga, vem a celulites, vem a queda de cabelo, e eu não vou parar por aqui. Vou parar por aqui. Um casamento que é feito com base só na atração sexual, ele não resiste ao tempo. Não resiste, irmãos. A quarta esposa, Maaca. A Bíblia não fala muito sobre Maaca, mas o que diz é o suficiente para nos dar uma ideia do que levou Davi a tomá-la como esposa. Foi um expediente que era muito usado naquela época, que era uma aliança política que dois governantes faziam de países diferentes para estabelecer a paz entre eles. Maaca era uma princesa, era filha de Talmai, rei de Gesur. Olha o que diz 2 Samuel, capítulo 3, verso 3. Falando sobre os filhos de Davi. O segundo, Quileabe de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. 2 Samuel, capítulo 3, verso 3. Casar com uma moça só porque ela é uma princesa, ou casar com um rapaz porque ele é um príncipe, é um casamento que está fadado ao fracasso. Porque uma princesa ou um príncipe dificilmente vai estar ao seu lado nas horas difíceis e sombrias da vida. Ah, pastor, o senhor que não conhece aquela menina. E aí, neto, o que foi? Estou buscando uma princesa para mim, pastor. Amém, busca uma princesa, mas que seja mais do que uma princesa, que juntamente com o fato de ser princesa, tem as outras virtudes também. Princesa, irmãos, é muito encantador, não é? O rapaz, antes do casamento, mas que menininha delicada, meu pastor. O senhor não sabe, eu estou apaixonado. E muda até a voz. Pastor, a menina, ela não sabe nem o que é colocar o pé no chão, pastor. Os pezinhos dela, fininho, pastor. A mão, a coisa mais delicada, você precisa de ver, pastor. É mesmo? É. Pois é, querido. Na hora que você casar com ela, que você vir cansado do trabalho, e doido que alguém faça uma comidinha para você, sabe? A sua princesa vai estar se enfeitando. Ela não vai pegar em alho e cebola, não, sabe por quê? Princesa não gosta de ficar cheirando de cebola. Princesa não gosta de ficar cheirando alho. Princesa gosta, não é? É por isso que fala, não é? Mulher detesta barata. Princesa mais ainda, sabe por quê? Mas esse colazinho é tão baratinho. Princesa não gosta de colazinho barato. Princesa gosta de colar caro. Princesa não gosta de roupinha de Walmart, de roupinha de Ross. Gosta de dar Macy's para lá. Aí, meu amigo, você vai começar a ver, poxa vida, casei com a princesa, mas estou vivendo uma vida difícil. Muito bom ter uma princesa em casa, mas uma princesa que tem as outras virtudes, porque só o fato de ser princesa não é suficiente para manter ali o casamento até o fim.
Uma princesa ou um príncipe estão mais preocupados com a sua beleza pessoal do que com o bem-estar do seu cônjuge e do seu casamento. Quem casa com uma pessoa só porque ela é bonita e sedutora, corre o risco de ter o seu casamento interrompido no primeiro momento em que a beleza se desvanecer. Talvez seja essa uma das razões do porquê ela não estava do lado de Davi para aquecê-lo no momento que ele mais precisava. Irmãos, a Bíblia não fala qual a idade dessas moças, ou dessas que se tornaram esposas de Davi, mas normalmente elas eram sempre mais novas. Talvez a Batseba ou a Abigail fosse talvez da mesma idade ou um pouco mais, não se sabe, mas as demais é possível que tenham sido todas elas mais jovens. Mas Davi não acaba ao lado delas no final da sua vida. Acaba ao lado de alguém que foi contratado, que foi pago, né? Foi pago para isso. Então, preste bastante atenção. Preste bastante atenção nisso que eu estou dizendo aqui. Você não quer terminar sozinho e abandonado no final da sua vida nas mãos de pessoas estranhas para cuidar de você? Então não case com motivações erradas. Case deixando o Senhor unir você à pessoa que Ele tem separado, porque essa pessoa vai ter todos esses demais atributos. Vai ser uma pessoa que você vai ter atração sexual, vai ser uma pessoa que vai ser bonita aos seus olhos, vai ser uma pessoa... Eu me recordo quando eu era bem jovenzinho, meu sonho de consumo para mulher era uma morena de cabelos longos e pretos. Já com 17 anos, em Belo Horizonte, estava numa igreja e ali comecei a frequentar uma moça morena, mais morena do que está hoje aqui a minha pele, aquela pele assim morena, bonita, um cabelo preto que corria até a cintura, e eu dizia: meu Deus, o que é isso? O meu cunhado dizia: meu filho, lá em Minas tem esse ditado, especialmente no interior, é muita carne para o seu pastel. E a minha irmã logo disse: é muita areia para o seu caminhãozinho. E aquilo parece que foi uma provocação. E eu falei: pois eu vou conquistar essa menina. E me pus a conquistá-la. Oh, irmãos, pouco tempo durou aquele namoro, mas que tristeza, que tristeza. Como eu agradeço a Deus por ter me tirado dos braços daquela mulher, do caminho daquela jovem, e me colocado depois nos caminhos da Jandira. Era uma branquinha, olhinhos azuis, mas olha que coisa mais linda, né? Então, louva a Deus por isso, que bênção, né? Não case com motivação errada. Segundo lugar, você não quer acabar velhinho, abandonado, desprezado, até mesmo pela família? Não deixe um desentendimento acabe com o seu relacionamento. Não deixe que um desentendimento acabe com o seu relacionamento. De todas as esposas de Davi, Mical é a única que é mencionada da Bíblia como a esposa que o amava, ou como a pessoa que o amava, mesmo antes de casar-se com ele. 1 Samuel capítulo 18, verso 20, diz assim: mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Se eu não estou equivocado, parece que 3 vezes na Bíblia é mencionado que Mical amava a Davi. É verdade que Saul deu sua filha Mical em casamento a Davi, mas para que esse casamento se efetuasse, ele teria que arriscar a própria vida lutando contra soldados inimigos. E a proposta de Saul é: você precisa me trazer 100 prepúcios dos filisteus, porque Saul sabia que ao lutar contra 100 filisteus, homens treinados, valentes, Davi ia ser morto. Saul não tinha o menor interesse em ter Davi como genro, porque
Saul odiava a Davi. Ele o fez para matá-lo pelas mãos dos filisteus. Agora, para não dar ao seu futuro sogro a chance de desistir do que ele havia proposto, o que Davi faz? Davi dobra o número do dote. Você quer que eu traga 100 prepúcios de filisteus? Que eu mate 100 inimigos? Eu vou matar 200, para que ele não saiba que eu estou interessado mesmo na filha dele. Irmãos, aqui está uma pessoa que está dizendo assim: olha, eu quero realmente. As outras todas foram fáceis. Eu quero você como esposa, vem para cá. Ora, Abigail era mulher rica, irmãos, mas ela cai nos braços de Davi na primeira. As outras também. Agora Mical não. Ele teve que pagar um preço alto, arriscou a própria vida para ter Mical como esposa. Depois de casados, foi a vez de Mical arriscar a própria vida para salvar a vida de Davi, fazendo com que ele fugisse antes que os soldados de seu pai chegassem em sua casa para matá-lo. Olha 1 Samuel capítulo 19, verso 10. Procurou Saul encravar a Davi na parede com a lança, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém Saul naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disso soube Davi por Mical sua mulher, que ele disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. Desse dia em que Mical salvou a vida de Davi, ele ficou vários anos foragidos. Para vingar-se de Davi, o que fez Saul? Ele toma Mical, a esposa de Davi, e a dá para outro homem, para que ele se casasse com ela. Cerca de 7 anos se passaram, até que Saul morreu. Com a morte de Saul, os comandantes do exército de Israel começaram a se unir em torno de Davi, para que ele se tornasse o rei. Ao saber da intenção dos comandantes da casa de Saul em fazer uma aliança com ele e elevá-lo à posição de rei de Israel, Davi lhe diz as seguintes palavras, 2 Samuel 3,13: eu farei uma aliança contigo, porém uma coisa exijo: quando vieres a mim, não veja a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul. Veja, irmãos, que Davi estava disposto a abrir mão até mesmo do fato dela ter sido dada para outro homem e ter convivido com ele por cerca de 7 anos. Por que eu estou contando toda essa história? Para mostrar para você que o casamento dele com Mical foi construído sobre bases mais sólidas do que os demais. No entanto, mesmo um casamento assim pode se acabar se o casal não souber lidar com os desentendimentos que às vezes surgem ao longo da caminhada da vida a dois. Isso aconteceu com o casamento de Davi e Mical e tem acontecido com o casamento de muitos outros. 2 Samuel 6, verso 20 a 23. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Davi havia trazido a arca do Senhor para Jerusalém, estava feliz da vida, haviam matado bois, haviam feito bolos, e Davi falou com os líderes, com os chefes, com os homens: leva um pedaço de bolo para suas famílias, porque eu também vou levar. E Davi pega um pedaço do bolo e vai levar para Mical. Não é para nenhuma das outras esposas, vai levar para Mical. Só que ele não sabia que Mical estava em sua casa emburrada, chateada, porque ela achou que, pelo fato de Davi ter dançado publicamente na presença do povo, aquilo não era uma atitude digna e própria de um rei. E ela no seu coração começa a ficar acusando daquele comportamento. Desculpa a expressão, fica bicuda. Só que Davi não está sabendo de nada disso. Mas Davi está trazendo um pedaço de bolo para dar à sua mulher. Não é? Só que quando ele chega em casa, olha só o que acontece. Voltando Davi para abençoar sua casa,
Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejos, sem vergonha, se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, me humilharei aos meus olhos, quanto à serva de quem falaste, dela serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. O que levou o casal Davi e Mical a discutirem a ponto de acabar ferindo o coração um do outro foi algo tão insignificante, irmãos, tão pequeno, que nem dá para acreditar que um casamento feito no meio de tantas provas de amor, tantas dificuldades, tenha se acabado por uma besteira. Se você examinar cuidadosamente o que tem levado muitos casais a ficarem brigados um com o outro, você vai descobrir que na maioria das vezes não são os grandes problemas que os têm levado até mesmo a separação, e sim os pequenos, que por não serem devidamente trabalhados e tratados, acabam gerando outros maiores. Creio que essa pode ter sido uma das razões do porquê Mical não estava ao lado de Davi no final da sua vida, se é que ela não morreu antes. E se você não cuidar do seu casamento, e você que não é casado, futuramente não vier cuidar da sua esposa, do seu marido, de forma correta, não souber lidar com as questões que surgem, você pode acabar como acabou Davi, indo para um lugar em que tem que ser pago alguém para cuidar de você, porque nem filho nem esposa vai estar do seu lado. Como não acabar os seus dias sozinho e abandonado? Terceiro lugar, e aqui eu vou parar nesse terceiro ponto: não dê mais valor ao seu trabalho ou a outra coisa qualquer do que ao seu casamento ou à sua família. Davi é considerado o maior rei de Israel de todos os tempos. É inegável e incontestável sua liderança à frente do governo e do exército do seu povo. Pelas conquistas que ele obteve ao longo dos anos, ele pode ser considerado um grande sucesso fora de casa. Mas pelas falhas cometidas no relacionamento com as suas mulheres e com seus filhos, ele pode ser considerado um fracasso dentro de casa. Uma das razões que pode tê-lo levado ao fracasso no relacionamento com as suas esposas e com seus filhos pode ter sido a dedicação excessiva ao seu trabalho, que exigia muito a sua presença, especialmente naquele contexto em que a nação estava começando a se firmar sobre o seu governo, depois de um governo conturbado do seu antecessor Saul, que ficou 40 anos no poder, deixando um país falido, dividido e desestabilizado. Quando olhamos por este prisma, nós podemos até entender as razões que levaram Davi não dar tanta atenção como deveria ao seu casamento e à sua família. Mas nada justifica uma atitude como esta, porque questão de tempo, os reflexos de um casamento falido ou de uma família destruída irão acabar respingando e comprometendo o êxito conquistado fora de casa, como aconteceu com Davi e como tem acontecido com muitos cônjuges. Muitas vezes uma vida vitoriosa, uma vida de conquista, chega numa certa altura da sua vida cheio de conquistas, estabilizado financeiramente, mas muito do que se ganhou durante aquele tempo todo vai ser gasto muitas vezes para reparar, ou então gasto com divórcio, dividido com divórcio, bens, e às vezes na recuperação de filhos que estão destruídos pelas drogas ou por outro tipo de coisa qualquer. Não tem como, irmãos,
Não tem como. Isso é difícil para alguém ter sucesso lá fora com um fracasso dentro de casa, com a família ou com a esposa. Davi era um homem tão comprometido com o seu trabalho que, mesmo quando não era fundamental a sua participação, ele estava lá para marcar presença. Enquanto isso, sua família sofria a sua ausência. Houve uma ocasião que Joabe disse: ei, você pode ficar em casa. Já estava bem estabilizado, já estava tudo consolidado. E ele foi tentar sair à guerra com os soldados, e os inimigos quase o mataram. E Joabe o repreendeu e disse: de agora em diante você não sai conosco, você fica em casa. Será que Davi não gostava de ficar em casa com a sua família? Será que era tão boring? Será que era tão ruim assim? Eu não sei, irmãos. Eu sei de uma coisa: se não há cumplicidade, não há carinho, se não há amor, se não há dedicação, se não há tudo isso logo no começo, lá no final não vai ter muito. É por isso que muitos casais, quando os filhos saem, eles acabam perdendo a qualidade de vida deles. Sabe por quê? Porque a vida deles era os filhos. Deixaram de viver um para o outro. Desde o começo do nosso casamento, que nós acertamos uma coisa, Jandir e eu: os nossos filhos não estão em primeiro lugar nessa casa. Depois de Deus, eu dizia para ela: você é minha prioridade. E depois de Deus, eu devo ser a sua prioridade. Você tem que cuidar primeiro bem de mim, e eu primeiro tenho que cuidar bem de você. Porque os filhos que virem os pais se amando e se cuidando um do outro, por certo vão ser filhos saudáveis. Agora, pais que vivem todo o tempo em função dos filhos, daqui a pouco, irmãos, o filho é como um navio. Ele não é feito para ficar no porto, ele é feito para singrar os mares, para ir para longe. Ontem, esse pastor missionário, anteontem, falou com a Damares: ei, Damares, aqui tem muito trabalho. E uma pessoa que eu não quero falar chegou e falou assim: não, por favor, deixa ela lá, não queira tirar de lá não, deixa ela ficar por lá, está perto da gente, né? Mas pai é assim mesmo, mãe é assim mesmo, quer sempre ter os filhos, não precisa ser tão pertinho, mas um lugar que você possa olhar. Alguém disse, né, que sogra e talvez pai e mãe para os filhos que saem de casa é bom assim, viver num lugar que não seja tão longe, que precise de mala, e tão perto que possa ir de chinelo de dedo. Mas a verdade é, irmãos, a verdade é que quando os filhos saem de casa, o casal não tem mais, não tem assunto. Não tem assunto. Mas sabe por que não tem assunto? Porque não cultivaram lá atrás. Lá atrás não cultivaram. Não sei se aconteceu isso com Davi, mas o certo é que até mesmo quando não precisava, Davi ia para o trabalho. Quando Davi já estava velho e precisando transferir o comando do governo para o seu filho Salomão, como ficou acertado antes, outro filho seu chamado Adonias se exaltou e se autoproclamou rei, mesmo não sendo ele o escolhido. E logo depois desse fato em que Adonias se exalta e passa por cima da autoridade de Davi e de todo mundo ali, o autor das crônicas diz o seguinte a respeito de Davi: jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Esta não é a atitude apenas de um pai frouxo e omisso na disciplina. Normalmente, isso é característica de pais omissos, que querem compensar sua omissão, ou com presentes, ou com falta de disciplina. Um pai ou uma mãe tem que, ainda que precise por um determinado tempo ausentar-se dos filhos, mas eles têm que saber que não precisa comprar
dar ao filho só porque está um pouco ausente o que eles querem, para compensar a sua ausência. Precisa de disciplina? Não vou disciplinar, porque afinal de contas eu estou tanto tempo fora. Vou compensar com omissão. Você não vai ter seu filho ou sua filha por muito tempo. Houve uma ocasião em que suas mulheres e seus filhos, além das esposas e dos filhos dos seus soldados, foram levados cativos pelos amalequitas, porque eles os deixaram desprotegidos, porque ele estava envolvido nos seus afazeres. Olha o que diz aí 1 Samuel capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativos as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Eu não sei que tipo de pai ou de esposo você é ou vai ser, mas eu sei de uma coisa: dificilmente você terá a esposa ou o esposo, o filho ou a filha ao seu lado ao final da sua vida, quando você mais precisar deles, se eles se sentem agora desvalorizados e trocados pelo seu trabalho ou outra coisa qualquer. Pense nisto. Seu trabalho é importante, porque é dele que você tira o pão de cada dia, para o sustento da sua família. Mas ele não é mais importante que a sua família. Ele não deve ser mais importante que a sua família. E muitos filhos, muitas vezes, estão crescendo sem a presença dos pais, ou sem um apoio consistente dos pais. Muitas mulheres estão ficando sem seus maridos. Muitas mulheres dizem: eu tenho tudo do bom e do melhor. Elas só não têm, muitas vezes, é carinho, é amor. São mulheres solitárias, são mulheres sofridas, mulheres que têm tudo em casa, mas muitas vezes, na primeira esquina, se atiram no braço de um, desculpa a expressão, de um Zé Ninguém. Sabe por quê? Porque esse Zé Ninguém fala com ela de forma carinhosa e a trata bem. É verdade que mulher gosta de um colar bonito, de uma roupa bonita, de um sapato bom. É verdade que a mulher gosta de uma casa boa. Mas é verdade que ela gosta também, e principalmente, de se sentir amada, cuidada, protegida. Da mesma forma o marido, da mesma forma os filhos. Seu trabalho é importante, ou outra coisa que você faz, mas não é mais importante que o seu casamento, se você o tem. Não é mais importante que a sua família. Quero concluir dizendo o seguinte: apesar de ter tido muitas esposas, Davi não morreu ao lado de nenhuma delas, mas ao lado de uma jovem chamada Abisag, que foi paga, que foi contratada para aquecê-lo no final da sua vida. Vou ler de novo o texto. Talvez os irmãos não prestaram bastante atenção no que diz aqui. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuía. O que essa mulher fazia, irmãos? O que essa moça fazia que uma esposa não podia fazer? Me fala. Não faz muito tempo eu estava agoniado ali, porque nessa viagem acabei algumas coisas ficando para depois, e estava agoniado com um boletim que não estava dando certo a pastoral, e estava ali, daqui a pouco só vejo por trás de mim um vulto,
com uma bacinha de manga, gelatinha, tudo picotadinha, com um garfinho. Quem trouxe? Essa princesa, coisa maravilhosa. Quantas vezes eu estou lá no meu estudo, daqui a pouco sinto um aroma de café subindo, entrando pela casa. De onde vem? Das mãos dessa princesa. Às vezes estou lá esticando assim, daqui a pouco eu sinto no meu ombro 4 dedos, 6 dedos ou 10 dedos me massageando nas costas e no pescoço. O que esta mulher fazia, Abisag fazia, que uma esposa não podia fazer, irmãos? Que um filho, uma filha não podia fazer, com exceção de dormir com ele para aquecê-lo? A pergunta que fica é: onde estavam as esposas de Davi que não estavam ao seu lado no final da sua vida e da sua velhice? Razões semelhantes às que foram levantadas têm levado muitos cônjuges a acabarem seus dias sozinhos ou sozinhas e abandonados ou abandonadas, tanto pelo cônjuge ou pelos filhos. A nós, maridos e esposas, pais e filhos, fica essa mensagem de alerta. Se você chegar à fase da velhice, e não vai demorar, aí o jovem que está aqui disse: não vai. Escreve o que eu estou dizendo aí hoje. Escreve o que eu estou dizendo aqui hoje. Quando você estiver com 60 anos, você vai dizer: meu Deus, parece que foi ontem que eu ouvi o pastor falar aquele negócio. Irmãos, eu olho para trás e falo: meu Deus, foi ontem que eu era um seminarista lá em General Carneiro, em Sabará. Já se passaram 35 anos. Passa assim, voando. Se você chegar à fase da velhice, a julgar pela forma como você trata seu cônjuge, ou seu filho, ou sua filha, ou seus pais, quem você acha que vai te aquecer de amor, de atenção, de carinho e de cuidado? Por não ter muitos para fazer isso, muitos pais, esposos e esposas, acabam em asilos. Como é que você quer? Se Deus te der longevidade, como é que você quer chegar no final da sua vida? Então comece hoje. Se você não é casado, não é casada, pensa nesses princípios que você ouviu aqui hoje e diga: meu Deus, eu quero uma esposa assim, eu quero um esposo assim, porque o Senhor sabe o que eu mais preciso. Esse negócio de ficar de mão em mão pode até por um tempo dar uma satisfaçãozinha, mas depois você vai ver, ninguém te quer. Você vai acabar sozinho, sozinha. Cuide bem dos seus filhos, cuide bem dos seus pais, cuide bem da sua esposa, cuide bem do seu esposo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos. Vamos ficar de pé, queridos? Quero fazer uma oração antes de nós começarmos esse cântico. Bendito Deus, Pai amado, perdoa-nos, ó Senhor, quando muitas vezes não temos dado ao cônjuge, não temos dado aos filhos, não
temos dado aos pais a atenção, o carinho, o amor que eles precisam. Ó Deus, nós não queremos chegar ao final da nossa vida, se o Senhor assim permitir, longe daqueles que nós amamos, mas que nós não os teremos conosco, porque eles não têm esse mesmo sentimento por nós, em que é preciso às vezes pagar alguém para cuidar da gente. Ó Deus, se o Senhor nos permitir chegar ao final da nossa vida, avançado em dias, que não nos falte o amor, o carinho, o cuidado, a atenção dos nossos queridos para nos aquecer. Abençoe a cada um aqui nesta noite, a cada um, Senhor, para que esta palavra seja realmente levada a sério, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, queridos, esse hino da família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família presente do Senhor. Aleluia. Só lembrando os irmãos do nosso encontro de homens no dia 30
né? Então os irmãos já estejam aí convidando, orando para o nosso encontro de homens dia 30 aqui no salão, na igreja, né? E também quero dizer para os irmãos, se você tem uma pessoa para recomendar, que esteja acompanhando essas mensagens todo esse mês, você está falando sobre família, não é? A semana que vem falar relacionamento de pais e filhos. Os irmãos, mesmo você que ainda não é pai, que não é mãe, que não tem filhos, agora é a hora. Convida alguém, ore por esse trabalho, não é? Porque nós temos que investir na família, porque a família é bênção do Senhor, não é? Então, se você quiser recomendar alguém para ver a mensagem de hoje ou da semana passada, pede para entrar no Facebook, Igreja Vida Abundante, o pastor Carlos Patente, e lá tem os cultos completos, incluindo a pregação, não é? Recomenda alguém para que ouça. Não é porque eu quero ser famoso, não, mas eu quero que as pessoas sejam edificadas, abençoadas pela exposição da palavra. Sim. Não é? Com todo respeito, você tem ouvido pregações desse tipo nos últimos anos nos cultos das igrejas? Não tem ouvido, irmãos. Não é? Às vezes tem se orado e pregado para restauração de família, mas isso a gente tem que trabalhar com a prevenção, não é? Prevenção. Amém. Nós estamos no mês de maio, que é comemorado o mês da família, e essa semana vai estar formando uma nova família aqui na nossa igreja. Não sei se vocês estão sabendo, mas o André Mazeto, nosso tesoureiro, vai estar casando agora, dia 22 de maio. E nós estamos oferecendo para ele o chá de panela, que vai ser sábado agora. E a gente gostaria de pedir para vocês dar esse apoio com a presença de vocês, com o carinho de vocês. Nós distribuímos semana passada o convite do chá de panela. Hoje eu esqueci de trazer para quem não fez semana passada, mas ele está registrado na Target com o nome Sandra e André Mazeto. É só ir lá, procurar e comprar a lembrancinha para ele. Mas a mais importante é a presença de vocês aqui sábado, dia 23, às 8 da noite. Ok? O pastor que pregou aqui 3 semanas atrás, Josué Leite, que falou daquele drama dele vivido, não se lembra, que está em livro, deixou alguns livros ali. Se alguém quiser adquirir, custa apenas $5. É uma forma de a gente apoiar também esse trabalho que é feito. O culto vai continuar no salão social após a bênção apostólica aqui. E lembrando que quarta-feira estaremos aqui, se Deus quiser, às 7h30. Estamos toda quarta, às 7h30. Não é? Eu não sei, acho que muita gente acha que não precisa orar, né, pastor? Mas aqueles que entendem que precisam de oração, precisam orar, estejam aqui, 7h30. Nós estamos aqui, né? Eu não sei como é que tem gente que acha que não precisa, né? Mas eu preciso, então eu vou estar aqui com a graça de Deus. Se você precisa, valorize esse tempo também, esteja aqui. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.